Boas. Será que eu posso usar esta linguagem formal? Eu não sei. Querendo ou não, eu vou medir as minhas palavras. Eu estou literalmente aqui a ler um guião, aqui à frente do meu computador. É só para saberem caso a minha voz não estiver totalmente natural. Normalmente eu prefiro improvisar, ou seja, colocar uns tópicos e improvisar. Mas como é para uma aula, é para eu não falar... Opa, eu acho que entenderam, não entenderam? Enfim, sem mais chatices, vamos falar sobre como eu criei um livro. Criei entre aspas. Começando para a origem da história, ou seja, como é que eu comecei a criar a história. E no caso, eu falei livro, só que o processo de criar um livro está bem recente. Eu só tive a ideia de fazer um livro recentemente. A ideia, na verdade, nem sequer era de fazer um livro, mas sim uma história. E vocês devem estar-se a perguntar, tipo, como assim uma história e não um livro? Então, para explicar, vamos ter que voltar para 2018. Estava lá o pequenino Alexandre, de 3 anos. Era 13? Não sei. Deixa eu fazer as contas, espera aí. Ora bem, se agora eu tenho 17 e foi em 2018. 2018 foi há quantos anos? Ok, 22 menos 2018 dá uns... 4 anos. Logo 4 anos atrás eu tinha 17 menos 4. Sim, tinha 3 anos. Porquê é que eu escrevi isto no guião? PQP. Espera, eu posso falar PQP? Não sei. Espera, onde é que estávamos mesmo? Sim. A origem da história e porquê eu a fiz. Então, estava lá o Alexinho de 3 anos e descobriu uma app chamada Amino. Não sabem o que é o Amino? Então, é uma app onde vocês podem conviver com pessoas aleatórias e podem fazer blogs com temas variados. Cada pessoa pode criar uma comunidade com o seu tema. Eu entrei em uma comunidade de historinhas? Não. Quer dizer, mais ou menos. Era uma comunidade de gacha. Gacha é um joguinho onde tu podes criar os próprios personagens e digamos que tu podes meter eles em cenários e com falas e composições e tu podes criar uma historinha. É um jogo bem infantil, na verdade. Eu bem infantil e era, então quase Fernando outro palavrão. Acabou que entrei nessa comunidade para partilhar as minhas histórias de criança. Que era uma variante... Acho que entenderam de novo. Enfim, eu acabei por fazer várias amizades preciosas que duram até hoje. Então acabei por ficar lá uns 3 anos. E lá foi quando eu fiz essas 6 amizades. Eu acho que eu comecei esta história lá para 2020, por aí. Para essa mesma comunidade. Mas como eu não fui, notado, eu não achei isso tão bom. Ou não atingiu as minhas expectativas. Não só por a história ser horrível, mas sim também pelos erros portugueses. E meio que eu só desisti no primeiro capítulo da história. Mas eu já tinha meio que uma planificação toda feitinha. Mas infelizmente esta comunidade já está morta. E, enfim, digamos assim, está lá ativa e vocês podem entrar. Só que ninguém vai lá e ninguém está a postar nada e ninguém fica lá. E sinceramente é realmente meio triste, porque eu sinto saudades dessa época, dos meus amigos, da Isa, do Hero, da Candy, da Ju, de tanta gente. Eu vou passar agora para um breve resumo da história. No caso, a história falava sobre uma dupla vida. Uma dupla vida como assim? Oh meu Deus, um policial que era um criminoso. Oh meu Deus, um traficante que era professor. Não. Era uma vida real, ou seja, da nossa vida real, do cotidiano, e uma vida virtual, uma vida num jogo. No caso, o jogo era chamado de Fantasy World e vocês realmente imergiam no jogo e meio que apagavam as vossas memórias ao entrar no jogo, porque esse jogo foi feito para criar uma história e não para vocês seguirem uma história, não assim. Vocês têm 4 personagens, ou no caso, 4 personagens de players aleatórios no mundo, juntam-se num servidor só, num mundo só, e lá eles, no caso, estão ali sem memórias ou com memórias de histórias que os próprios players criaram. Como funcionaria? Eles entravam no jogo e faziam uma ficha. Nome, tal, tal, tal. Poder, tal, tal, tal. História, isto, 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 isto. E conforme os dados postos, o resultado dos players e o resultado da história vai ser diferente. Daí para a frente, é os personagens que decidem. E quando tu acordavas o jogo, tu meio que sentias o que tu criaste, digamos assim. Tu sentias na pele o que aconteceu no jogo, mas mais com memórias. É óbvio que vocês não vão morrer com um tiro. Embora, esta história obviamente seja copiada ou então inspirada da Sword Art Online, que é um anime
que é um dos meus preferidos, vai. Embora eu tenha um ódio enorme por umas coisinhas deles. Agora eu vou falar dos 4 personagens principais. E vamos já começar por protagonista. O protagonista principal. E o nome dele é... Alexandre. Sim, eu usei o meu nome como protagonista. Eu tinha praticamente a minha personalidade. Um gajo valente, corajoso, forte, lindo e incrível. Quer dizer, mais ou menos. Ele era amigável com os seus companheiros. E embora eu não seja muito agora, eu era assim no passado. Eu ajudava e até que era bom a liderar o meu grupo. E tenho saudades daquela minha inocência. Tipo, oh, eu sou incrível, consigo liderar um grupo que hoje em dia eu sei que não consigo. O nome do protagonista era Alexandre. E eu tinha uma aparência parecida ou até mesmo igual à minha de antes. Ela tinha cabelos escuros e olhos escuros. Na verdade era praticamente igual ao Kirito do anime que eu falei antes. No jogo, ele chamava-se Sem Nome. Sim, por incrível que pareça, julguem-me, era Sem Nome. E muita gente já sabe que essa é a minha alcunha, nos jogos e etc. Então eu só usei. E meio que ele tinha-se esquecido do nome, então No jogo ele tinha essa aparência muito parecida com o de Kirito, só que com a diferença que tinha cabelos azuis. E meio que ele tinha o poder de controlar a tecnologia. Eu amei esse tipo de poder, já que literalmente é inútil à primeira vista. Imaginem tipo um mundo medieval com reis, agricultores por todos os lados e o crelo e tipo tudo mais. Onde é que tem tecnologia aqui? Não faz o mínimo sentido. Então, em tudo. Sim, em tudo. É um jogo, tudo é tecnologia. Claro que isso não é revelado na história, tipo, eu tenho controle de tecnologia sendo um gajo sem memórias. Sem nome, sem memórias. E tipo, as pessoas teriam que pensar em como isto funciona e tipo, teria todo um sistema em volta disto e era bem complicado de usar, principalmente um personagem sem memórias. Passando para a Isabel, que era uma pessoa que eu conhecia no Amino, e meio que nós ficámos tão próximos que considerámos-nos irmãos, até hoje em dia mesmo. E tenho saudades de falar com ela, porque nós afastámos um pouco e tudo mais, e tipo, ela, apesar de todo o mal que eu fiz com muita gente, ela continua do meu lado e tudo mais. Eu sou realmente muito grato a ela. Enfim, ela na história tinha o papel de irmãzinha chata, tanto na vida real, tanto no jogo. Sim, eu não era muito criativo, na altura. Nem agora, na verdade. A Isa era a minha irmã mais nova e meio que ela morava comigo. Sobre os nossos pais, bem, não sei. O universo estava pouco desenvolvido na altura, na verdade, até agora não está. Ela tinha o cabelo em caracóis, ou até mesmo crespo na vida real. E já no jogo ela tinha um cabelo liso e rosa. O poder dela era muito vago, mas rondaria o controle de luz. Porque o controle de luz resume-se em muita coisa. Pode-se curar pessoas, segundo algumas fábulas. Pode materializar-se, pode-se fazer ilusões, pode fazer várias coisas. Então o poder dela era bem vago, mas eu sabia a base que era o controle de luz. Passando para o Gabriel, para o Scout, nós na comunidade tínhamos uma rivalidade saudável. Eu gostava muito de falar com ele e competir com ele também. E então a nossa relação seria essa mesmo na história, tipo uma irmandade bros. E uma rivalidade tipo estilo Naruto e Sasuke. Sinceramente eu não me lembro muito bem como é que seria a aparência dele na vida real, ou seja, na história. Mas no jogo eu sei que ele tinha cabelos azuis marinhos e bem espetados. O poder dele era resumidamente em criação e controle de golems. Ou seja, ele conseguia usar a magia dele para usar objetos e criar seres vivos a partir deles. Um desses golems, e a melhor que o Scout acabou por conseguir criar, era a Ken. Ou melhor, a Carolina. E para as pessoas próximas, não é a Carolina a minha namorada. A Ken era um golem feito a partir de um boneco de neve e é o melhor que ele conseguiu fazer. Já que ele conseguiu dar esse dom à Ken de conseguir pensar, de conseguir fazer, de conseguir escolher e de ter emoções. E na vida real ela teria um cabelo longo e castanho. Sim, a Ken seria um player e acabou por entrar já como um boneco de neve. E lembram-se o que eu falei, as histórias encaixam-se. Um personagem que fez uma história destas e combina com um personagem que criou uma história destas. Estão a ver? No jogo seria praticamente a mesma coisa, só que com a pele totalmente branca. Literalmente branca por causa da neve. E digamos que uma cenoura no nariz.
Uma curiosidade é que eles nas comunidades não se chamavam nem Scout nem Ken. Eles chamavam-se Scalpi e Con. Mas eu meio que usei esta mudança de nomes porque eles eram um casalzinho, tanto na vida real quanto na história. Ou seja, na vida real e na história. E meio que eu falei que iria mudar os nomes só por causa deles terminarem e não ficarem irritados e pedirem para acabar com a história ou remover eles da história. Enfim, é um caso deles. Eles acabaram um mês depois. Fantasy World de novo? Então, eu vou-vos explicar agora porque é que eu comecei a fazer esta história de novo. E nós começámos a ter reposições de design à tarde. E acabámos por ter 2 tempos livres. E num desses 2 tempos, eu só relembrei-me do Fantasy World do nada. Tipo, oh, puff-te. E é um projeto praticamente morto há 4 anos. E eu só decidi reviver ele por brincadeira. Estava sem nada para fazer nas 2 horas, estava no tédio. Então eu comecei a fazer uma nova versão. Com 1 ou 2 coisas diferentes. Com 1 ou 2 novos personagens em vez destes. E por o meu apego emocional à minha irmã virtual, eu decidi que a Isa vai manter-se como estava. Pelo menos em termos físicos. Já o casalzinho agora é um casal lésbico. E o nome é Hannah e Yoka. E eu comecei recentemente, então está bem completo. Tanto que a Hannah e a Yoka são personagens totalmente novas. Os poderes vão ser os mesmos, mas as histórias vão ser diferentes e as atitudes também. E eu estava a escrever no bar. E o Fábio acabou por estar ao meu lado e olhou curioso. E perguntou o que é que eu estava a fazer. E eu expliquei-lhe o que é que eu estava a fazer. Que vocês já viram aqui, que eu estava a fazer um livro e tudo mais. E ele deu a ideia disso, tornaste a minha papa. Eu acabo por pensar, olhar, pensar. Tipo, a ideia da minha papa era sempre ser um jogo. Então, eu poderia fazer um jogo e um livro ao mesmo tempo. Acabámos por discutir a ideia e eu pensei que eu poderia fazer uma animação do jogo. Ou seja, uma animação à apresentação ao jogo. Só que eu vi que era complicado demais e preguiça demais. Então, eu decidi fazer um vídeo a apresentar o meu trabalho. Porquê? Porque eu não quero apresentar o meu trabalho. Fim. E resumidamente é esse o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E até à próxima. Tchau, tchau.